Porque toda nova ruptura, né, quando a gente tem uma ruptura, que a gente tem um novo sistema jurídico, esse período é cinzento, é nebuloso. Eu acho que nós perdemos muitos longos anos com um técnico analista ambiental lá no licenciamento, achando que estava resolvendo os problemas ambientais do Rio Grande do Norte. Porque existe a lógica de que o licenciamento ambiental é burocracia. Sim. Sendo que a lógica não é que o licenciamento ambiental é burocracia. O licenciamento ambiental, ele é um instrumento de análise de viabilidade econômica, social e ambiental destes empreendimentos. Sejam bem-vindos ao EJUPcast, o podcast da Escola Jurídica para Profissionais. E hoje eu estou aqui recebendo Thales Dantas, diretor técnico do IDEMA, Maria Helena Cotez, minha amiga, diretora jurídica da CEMURB, e juntamente com a Rosana Fonseca, minha sócia aqui na Escola Jurídica para Profissionais, nós vamos conversar com vocês hoje sobre licenciamento ambiental e vários outros temas interessantes que a gente pode explorar, principalmente no que tange esse contexto da nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, você que nos assiste, sejam bem-vindos, nossos convidados sejam muito bem-vindos. É uma honra imensa receber vocês aqui no EJUPcast, estamos muito felizes. E aí, Léo, você hoje está conduzindo o nosso podcast. É uma satisfação. Hoje a bola está comigo, tá né? Com você. Eu gostaria já de começar perguntando para vocês em que pé nós estamos efetivamente com relação à Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Bom, eu não sei, primeiro as damas ou o Estado fala primeiro, depois o município natal, não sei como é que Sintam-se à vontade, aqui vocês estão em casa. Não sei como é que a gente divide, mas eu vamos pegar as hierarquias aqui. Pode conversar. Um pouquinho, Maria Helena, né? Não, agradecer também, inclusive, o convite, né? Um momento muito bacana, né? Parabenizar, inclusive, tanto o Léo como a doutora Rosana nesse sentido da escola jurídica, né? Acho que sempre é desafiador, né, quando a gente faz um investimento, quando a gente faz uma iniciativa aqui na nossa cidade, no nosso estado, e principalmente na área jurídica, né, que existe uma grande lacuna realmente de formação para os nossos profissionais, não apenas advogados, né, nossos bacharéis aí, que estão aí no mercado, né, e que querem realmente cada vez mais se capacitarem e aprenderem sobre diferentes temas, e entre esses temas, direito ambiental, né, direito de mineração, de energia, qualquer coisa que você chame uma vertente a partir do direito ambiental, é importante, né, Maria Helena? Acho que nós que operamos, né, na prática, eu mais enquanto gestor, né, como diretor técnico do IDEMA, do órgão ambiental do governo do estado, Maria Helena mais no assessoramento jurídico, lá junto à Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo do município de Natal, né, tem versões diferentes para poder, perspectivas diferentes de como operacionalizar esse direito, mas acaba sendo um momento muito gostoso também da gente poder trocar experiências, a gente poder conversar e tratar de um tema particularmente que quando as pessoas começam, doutora Rosana, é chato, que é licenciamento. É um tema chato, é um tema muito espinhoso muitas vezes. Todo mundo quer fugir. Quer fugir, que não sabe, ou é uma coisa muito da área ambiental, daquele profissional específico de consultoria, né? É um projeto de PGRS, começa as siglas, né? Uma ET, aí começa todas aquelas siglas, né? Que não é juridiquês, mas começa sendo muito confuso para os profissionais da área jurídica. E aí eu posso dizer com toda a tranquilidade, né? Eu estou no IDEMA há 1 ano e 3 meses, né? Só, parece muito mais tempo, né, Maria Helena? Assim, eu digo isso porque nós nos tratamos assim durante muitos meses, né? Tem mês que ela aparece lá quase todo dia e tem mês que ela desaparece, né? Agora, pelo WhatsApp, jamais. Jamais. O As WhatsApp sempre cobranças tem estão lá, sempre... ela manda lá aquele processo, ela agradece também, que ela também não só cobra, né? Mas isso mostra como a gente tem uma boa relação. E no licenciamento, né? O IDEMA, nesse sentido,
licenciamento é um dos eixos da política ambiental, para quem está em casa e não sabe muito como é que funciona. A política de meio ambiente é aquela legislação de 1981, né? Antiga, muito antiga ainda, inclusive, que sequer a gente conseguiu implementar ela na sua plenitude, né? Passados aí com mais de 40 anos, a gente ainda vem patinando nesse sentido, né? E eu sou um dos grandes defensores a nível nacional também nesse sentido, nos espaços, na COP30 também participei de alguns momentos lá em Belém, conclamando inclusive o Ministério do Meio Ambiente para a gente partir para uma rediscussão, uma modernização também na política nacional do meio ambiente, né? E o licenciamento ambiental é um eixo, né? Como fiscalização, educação ambiental, a biodiversidade, né? A questão do monitoramento, todas essas políticas, vamos dizer assim, que existem dentro da política de meio ambiente, os eixos da política ambiental, elas se complementam, né? Vamos dizer assim, e formam um círculo, eu sempre digo um círculo perfeito. Quando a gente executa a política de meio ambiente na sua plenitude, o Estado ou o município que consegue, ou a União mesmo, assim, que é muito difícil, quando a gente consegue executar, ela faz sentido, sabe, doutora Rosana? E aí quando é o pulo do gato para a gente compreender também, e como é que eu compreendi, eu destravei, vamos dizer assim, resolvi o mistério, vamos dizer assim, de compreender o licenciamento ambiental num órgão tão complexo como é o IDEMA. A Maria Helena já trabalhou lá uns 10 anos atrás, né, num outro contexto, um outro governo, né, ela sabe disso, né, da ausência de normatizações, a ausência de realmente. Quadro próprio, né, a gente fez nosso primeiro concurso agora recentemente, né, estamos aí na fase, Deus quiser, de nomeação, né, desses profissionais, entre eles também tem da área jurídica, mas, e que agora tem um novo sentido. Né? A lei geral que foi aprovada o ano passado, aí, nessa discussão já fazia mais de 10 anos que vem essa discussão, e nos últimos 2 anos, na verdade de 24 para 25, se aprofundou, né? E um grupo colocou como PL da devastação, outro como destrava, e aí ficou aquele fla-flu. No final das contas, nós temos hoje uma legislação confusa, né? Vamos dizer assim, no mínimo, eu acho que é a palavra que a gente pode colocar. Confusa e, na realidade, para nós que atuamos, que operamos nos órgãos ambientais, diferentemente do município natal, que é uma área já antropizada que é uma área que, vamos dizer assim, não existe zona rural, né, que não existe fragilidades ambientais com áreas de APP, fora o rio, né, é uma área que já está consolidada, a gente chama de antropizado, né? E a legislação preconiza isso. Então, o município natal, o licenciamento é diferente do estado. Isso é bom frisar também que, às vezes, é muito mais simples também, né? Acaba ficando mais do urbanístico do que no ambiental, muitas vezes, a discussão. Só que no estado do Rio Grande do Norte, nós temos uma complexidade de recursos naturais, né? E a política ambiental, através do licenciamento, ela é essa instrumentalização do Estado brasileiro, do Estado do Rio Grande do Norte, para poder explorar e fazer o controle com a devida limite e cautela, né? Para que não tenha um impacto, um desastre ambiental, não tenha um impacto para a sociedade. Ou seja, então, o licenciamento nos auxilia nesse sentido, né? O licenciamento, junto com a fiscalização, o monitoramento, né? As ações de educação ambiental, e etc e tal. Então, é nessa visão que a gente tem que compreender que surge a nova Lei Geral do Licenciamento, né? Uma lei que, quando comecei a ler, semana passada eu estive lá em São Paulo, né, no escritório Bichara Advogados, né, e uma grande capacitação, eles me convidaram, pude trazer um pouco também sobre nossa experiência aqui no licenciamento no Rio Grande do Norte, como é que a gente aplica, essa questão da 8169, da consulta livre prévia informada, autorização de supressão vegetal, a captura de animais, enfim, falar um pouco da experiência do Rio Grande do Norte, procedimentos, né, hoje da legislação que já está caduca, que é a nossa antiga lei 272 de 2004, completou agora 21 aninhos ontem, né, 3 de março de 2004, aliás, 22 aninhos, né? Então, ele já está aí nessa necessidade de atualização, modernização, né? A gente está finalizando, inclusive, o projeto de lei que vai criar o Código de Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Norte, que vai substituir essa legislação de 2004, né? Um penso da governadora, de encaminhar ainda no mandato dela, né? Ela, enquanto governadora, encaminhar esse projeto de lei que vai modernizar a política de meio ambiente do Rio Grande do Norte, que é um grande foco para nós. Por quê? Você tendo um órgão ambiental ágil, né? E aí eu digo ágil não no sentido de libera geral, é um ágil com todo o critério realmente com eficiência, né? Que a gente consiga ter uma noção de que eu consigo ser 3, 4, 5, 6 meses, um ano,
no máximo, dependendo da complexidade ambiental do empreendimento, mas eu tenho a segurança jurídica, né, o empreendedor também, e tem a segurança e a previsibilidade de que não vai ter questionamento depois dessa licença, esse empreendimento, né? Então esse é um trabalho muito árduo dentro do Instituto, né? E que demanda muita coisa, né? Esse é um trabalho que não sou apenas eu, né? Tem uma equipe, né, dentro da diretoria técnica por trás, assim, que faz tudo isso, né? Eu sou apenas o condutor, né, o fio condutor nesse sentido para as coisas poderem acontecer e tirar as dúvidas e realmente proteger a equipe, fazer as coisas e cobrar, né, ir atrás. Mas o mais importante é que e fazer o que eu estou fazendo agora, que é realmente a gente instituir um grupo de trabalho para aplicar, né, ou ver quais mecanismos eu consigo aplicar a nova lei geral. Né? Ela não é tão simples assim de ser aplicada. Tem adequações que o órgão ambiental precisa fazer, adequação de sistema, adequação de termo de referência, pedir o checklist do processo, a compreensão do que é, a partir de agora, licenciado ou não, né, ter essa compreensão, adequar a legislação estadual, que tem regras que estão por lei, então eu preciso realmente de uma lei estadual que atualize, né? Que recepcione essas normas. Recepcione, exatamente, não dá para... A legislação federal fala em LAC, né, adesão e compromisso. A legislação do Estado não fala, eu não posso pegar a legislação federal e enquadrar, não tem nem como cobrar. E a própria legislação, ela fala que as atividades da LAC vão ser definidas pela entidade, né, licenciadora. Aí fica no limbo, né? Esse ato. Aqui nós temos a licença simplificada, né, que era uma lógica de facilitação, né, em função do porte do potencial poluidor. Sendo que eu até percebi que essa própria a lei estadual que está sendo gestada, ela deu uma reduzida na velocidade dessas alterações, da proposição dela, sim, justamente em função do caminhamento paralelo que estava acontecendo com relação à lei geral. Sim. E agora ela é retomada já seguindo os moldes da lei geral. Então isso, assim, para a gente, inclusive, objetiva da segurança jurídica, né? Mas eu vou puxar a Maria Helena agora e perguntar para ela quais as principais alterações que foram identificadas nessa nova lei geral do licenciamento ambiental. Quais as alterações, assim, porque eu acredito que o pessoal está muito ansioso. Eu tenho percebido muito isso. Tecnicamente, no âmbito jurídico já existe essa confusão. Imagina, tecnicamente, as pessoas estão efetivamente assim, ansiosas por informação para entenderem como que isso vai funcionar a partir de agora, se já precisam cumprir, se não precisam cumprir, como que isso vai... Já começou já está em vigência. Só fazer um mês já de vigor. Mas primeiro, antes de responder a sua pergunta, Léo, agradecer o convite. Eu estou me sentindo em casa aqui, ao lado de amigos queridos, tanto Thales quanto Léo, como a doutora Rossana. Eu vi esse projeto nascer, ser gestados, aí a sua palavra, e muito feliz de estar vendo ele se desenvolver da forma como está. E estar aqui como convidada é uma coroação pessoal que vi o embrião do projeto e estar aqui hoje é realmente muito gratificante. Convidada especial, né? Então, parabenizo vocês, né, por essa oportunidade de trazer esse conhecimento jurídico, profissional, aprofundado, com alto nível de discussão. A gente realmente estava precisando e fico muito feliz de estar aqui. E hoje, a minha primeira vinda, que eu já estou me colocando aqui à disposição, ao lado de Thales, que é um amigo querido, que a gente está sempre conversando, dialogando, uma pessoa muito aberta ao diálogo, tenta ao máximo modernizar, dar celeridade. Nem sempre é possível, como você falou, a legislação do Estado é de 2004. Então, muito engessada, sem novas ferramentas, né, que garantam essa celeridade. E aí, pegando o gancho para a sua pergunta, essa nova lei vem realmente nesse pêndulo, eu chamo. Eu acho que o licenciamento ambiental, o pêndulo foi para um lado de muita burocracia, de pouca celeridade, de pouca eficiência. E o pêndulo voltou muito forte para o outro lado, na Lei Geral do Licenciamento. E aí a gente pode ver, nesse pêndulo que voltou, realmente uma legislação que tem instrumentos de facilitação, até mesmo que a gente pode ter algumas críticas em torno da constitucionalidade, né, da legalidade. Principalmente, eu acho que, dentre as novidades
e a mais polêmica é a LAC, que é a licença por adesão e compromisso. E não é uma novidade no mundo jurídico. Outros estados, como Ceará, Bahia foi o primeiro, Minas Gerais foi o segundo, e aí Santa Catarina, a gente já tem esse instrumento normatizado por leis estaduais. E o STF, o Supremo, já tratou, certo, em algumas ações, com 3 ações diretas de inconstitucionalidade, sobre essa LAC. E principalmente sobre o enfoque dessa adesão em atividades de médio potencial poluidor. E essa lei, nesse pêndulo que volta de uma burocracia, de uma falta de celeridade, quando ele volta para esse lado, ele volta para liberar, por adesão e compromisso, até atividades de médio potencial poluidor. Então, isso é uma preocupação da própria, vamos dizer, segurança jurídica, porque nós já temos outras ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo, não só sobre esse tema específico, sobre outros temas, mas esse tema específico, a probabilidade do Supremo, que em outras ações, à unanimidade, declarou inconstitucionais legislações do Estado, é muito provável que mantenha esse entendimento. E isso é muito ruim para a lei, porque ela já nasce com essa pecha. Isso é uma crítica em relação a esse ponto, mas eu sou uma defensora fervorosa da lei, tá? É uma crítica jurídica, né, técnica, diante dos precedentes do Supremo, mas em relação à lei, realmente ela traz instrumentos, principalmente a questão da combinação dos procedimentos. Gente, isso é muito importante. Você poder combinar a licença LP, que é a licença prévia, LI, com a LI, que é a licença de instalação, que é o procedimento bifásico. Isso é um ganho de tempo e não é ausência de proteção ambiental. Tudo que os estudos ambientais, as obrigações necessárias para o controle da atividade, porque o licenciamento ambiental é o quê? É o controle do Estado sobre os impactos adversos de uma atividade. Essas medidas de controle, elas se mantêm. Não há um libera geral de estudos ambientais, ao contrário, há uma fusão, uma unificação de procedimentos. A gente já vê isso em processo civil. Se a gente for olhar só para o direito, eu costumo dizer que o direito ambiental está num lugarzinho assim, diferente do direito. Existe o direito, que a gente estuda na faculdade, e existe o direito ambiental. Ele tem um ramo de princípios, ele tem uma sistemática diferenciada. Mas essa questão de combinação, a gente lembra muito do processo civil, que o cumprimento de sentença, quando veio na reforma do Código de Processo Civil, de combinar, de dar mais eficiência, de não ter uma quebra, uma ruptura de procedimentos. Então, eu vejo essa combinação de procedimentos é muito fundamental para o que a gente tem mais na ponta, que é o quê? Demora, certo? A gente busca uma licença. Eu já escutei de empreendedor, para que uma licença prévia? Porque eu não posso fazer nada com ela. Então, você já tem a combinação. Qual a utilidade Qual a combinação dessa fase do licenciamento com a fase que você vai poder botar a mão na massa é um ganho muito bom de tempo, muito importante do tempo. E aí, ouvindo vocês falarem aqui, eu estava pensando, né? Se você pensar, é óbvio que desenvolvimento sem licença, claro, nós sabemos, não é progresso, é risco. Nós sabemos que é risco. Ao mesmo tempo, e aí a gente vê que há um esforço, né, que a nova lei de licenciamento ambiental não deixa dúvida que se trata de um esforço, né, de um esforço público para que esse procedimento ele passe a ser mais célere, mais simplificado. Porém, nós estamos falando de uma lei federal que precisará ser aplicada nos estados, nos municípios, né? E pela fala de Tales, e aí, Tales, eu, enquanto advogada, nós estamos sempre ouvindo as reclamações dos investidores. E em muitos estados, e aqui no Rio Grande do Norte não é diferente, há um clamor muito grande em decorrência da demora nos licenciamentos, muitas vezes essa demora atribuída ao órgão em si, né? Embora, claro, vocês tenham as dificuldades de vocês, mas é uma reclamação que se ouve dos empreendedores. E aí a gente pensa, nossa, chegou na nova lei de licenciamento ambiental. Acho que é no estalar de dedos agora, vai resolver. Resolveu, eu posso fazer tudo. Os investidores estão todos, né, pensando, nossa, agora já está vigente a lei, então quer dizer que eu já posso... Só que quando o cidadão chega aqui, que nos procura, a gente explica para ele, olha, o Estado ainda precisa
publicar uma nova lei, uma lei que se adeque à lei federal, né? O órgão ambiental ainda precisa se ambientar também, se adequar aos novos procedimentos. E aí eu lhe pergunto para quem está nos ouvindo, para aquele empreendedor que está agora em casa nos ouvindo ou está no seu carro escutando o podcast, qual é o tempo de vocês, e aí como eu estou dirigindo a pergunta para você, então eu me refiro ao IDEMA, qual o tempo do IDEMA, em quanto tempo vocês acham que vocês estarão adequados a esse procedimento e o Estado já terá uma legislação adequada à nova lei de licenciamento? A agilidade, né? A gente criou esse grupo de trabalho, estava em São Paulo na quinta-feira, né? Cheguei de madrugada, fui direto para uma discussão sobre parque da Roberto Freire, lá com o município Natal, no Conselho Gestor do Parque das Dunas. Estamos nesse diálogo em governo do estado e município, né? Para viabilizar o equipamento. E aí na segunda-feira eu já fiz uma reunião com a equipe, a gente já construiu um grupo de trabalho, né? Com prazo de 30 dias para implementar os dispositivos que cabem a serem implementados, né? Dividir em algumas etapas, vamos dizer assim. O que compete lei, aí é só realmente o novo Código de Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Norte, que vai estar realmente, que aí, a LAC, licença simplificada, que agora vai virar licença ambiental unificada, que é a LAU, né? Os prazos que estão lá colocados, é importante, a licença ambiental especial, a LAI, né? Que foi uma inovação aí foi uma medida provisória do presidente o ano passado e que se tornou uma lei agora a partir de uma provocação, né? Do próprio presidente do Senado, né? Que é essa licença ambiental especial definida por um conselho de governo, que aí nós não sabemos se o conselho de governo, porque a lei não é clara, se o Conselho de Governo, quem vai definir os empreendimentos prioritários é o Presidente da República, ou cada estado vai definir o que é empreendimento prioritário para uma licença ambiental especial, por exemplo. Não se diz. E lembrando que a LAI, ela obrigatoriamente tem que ser feita com lei e a rima, né? Então, nós não sabemos, né? E são essas dúvidas que acontecem na legislação e que, quando você começa a ler, Maria vai concordar comigo, vou até dar uma fala polêmica aqui. Concordo com a lei, né? Eu acho que ela é muito necessária, eu acho que é um passo muito importante, né? Às vezes as pessoas têm uma visão X, tá no governo do estado com uma visão mais progressista, uma visão de esquerda, etc e tal. Então é contra a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. O IDEMA está a favor das comunidades tradicionais contra o setor produtivo. Já escutei de todo tipo. Todo tipo de fake news, e a primeira coisa que eu digo, isso é fake news. Não é isso. A gente está do lado da legislação. Se a legislação fala, a gente tá para cumprir. Até porque o Estado, ele funciona com regras muito claras. E eu sou muito burocrata nesse ponto, na terminologia não negativa, mas sim positiva da burocracia, no sentido de ter procedimentos dentro do IDEMA, né, dentro da diretoria técnica, com orientações claras, o que é possível, o que não é possível, o que é que o empreendedor pode ou não fazer. Porque, infelizmente, né, o órgão, né, doutora Rossana, assim, ele completou 30 anos agora, né, ele foi criado em 1996 como instituto. Ele era antigamente o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Estatística, que era o IDEC. E o IDEC fazia uma função, né, de pesquisa, né, da inflação, fazia o IBGE. O anuário do Estado, era o IBGE e o IPEA do Estado. Estatística. Então, e era vinculado à CEPLAN e fazia essa função muito bem, né? O anuário foi publicado até 2011, então vai fazer aí, a gente está até nessa rediscussão para a CEPLAN agora publicar um novo anuário dos 50 anos do Estado e tal. Mas fazia essa função. E os gatos pingados de servidores que eram de outras funções na CEPLAN, né? Que a CEPLAN que fazia a execução da política de meio ambiente do Estado do Rio Grande do Norte. Na verdade, foi uma lei de 74, né? Que aí o pessoal começou a ocasionar que o IDEMA surgiu há 43 anos atrás, 44, 45 anos atrás. Eu discordo, eu sou muito legalista. O IDEMA, enquanto órgão, realmente, foi em 1996. Ou seja, 30 anos de órgão que nunca teve realmente, de fato, uma carreira ambiental. Por isso que o IDEMA, Instituto de Desenvolvimento Econômico... Uma formação para o que vocês fazem, para o que é o objetivo de vocês. Vocês podem ter, inclusive, bons servidores que são, né, que vieram de outras secretarias, o próprio IDEC. A formação não foi formado pelo próprio governo do Estado. A escolha deles não foi para isso, né? A primeira lá atrás. A primeira lá atrás, tem gente da Secretaria de Educação, tem gente do antiga Comissão de Agricultura, CEPA, do IDEC, da Data Norte. Lembro que tem também alguns professores, né? Sim, também. Da rede estadual. Uma misturada de profissionais, né? E depois surgiu essa figura do
do bolsista, então contratado, e depois agora pesquisador bolsista, né, mais recentemente, que faz essa função finalística do Instituto, né, e isso, no decorrer dos anos, vai criando certas distorções, né. Eu acho que a falta de prioridade do governo do Estado nos últimos 30 anos com o IDEMA nos levou à situação de hoje, né, dos empreendedores terem uma visão negativa, dos empreendedores, não, para você estar lá no IDEMA não vai andar. Para você estar lá no IDEMA. Ela me mandou uma mensagem no ano passado, assim, olha, eu tô passando aqui para agradecer que a licença saiu em 6 meses, não foi? 6 meses, foi. Foi a licença mais rápida. Né? Foi a mais rápida. Foi a licença simplificada, tudo correto, etc e tal, que é um prazo, né? Um prazo razoável. E a gente coloca um prazo médio correto para uma licença simplificada, que é 6 meses, né? A mesma coisa de um LP, que demoraria mais, teoricamente, né? Vamos dizer assim, que a licença prévia é para mostrar a viabilidade ambiental do terreno, da área, né? Para você fazer a exploração econômica do recurso natural ou fazer a construção, né, no caso de construção civil, e a licença de instalação que demoraria mais, vamos dizer assim, não na nossa análise, mas sim para o empreendedor, e a licença de operação seria mais rápida, teoricamente, se tudo funcionasse no mundo perfeito, né? Mas a gente colocou no cenário de até o final do mês, está tudo pronto para o Estado estar implementando essa legislação, né? E eu estou trabalhando isso, vamos dizer assim, ir lá no IDEMA, um mês equivale a um ano, né? Na minha visão, assim, todo dia é muita coisa. Todo dia eu vou só lhe pedir para você explicar. Quando você diz um mês equivale a um ano, significa dizer que algo que seria resolvido em um mês é resolvido em um ano? Ou algo que seria resolvido em um ano você consegue resolver em um mês? Mas a versão anterior, o que é porque é tanta coisa, são tantas demandas. Por exemplo, num dia a gente resolve, lá na minha pauta da diretoria técnica, tem desde situação, né, demanda judicial, demanda com o Ministério Público, fazer reuniões de política pública, educação ambiental, aí depois eu saio para uma reunião sobre licenciamento, vou discutir uma questão de fiscalização, passo para uma situação específica sobre plano de manejo de uma unidade de conservação, hoje foi sobre a APA Dunas de Rosário, aí depois entrei numa outra reunião sobre... Ou seja, é tão dinâmico, tem o diálogo, tem demandas com os povos tradicionais, aí tem uma outra situação, ou seja, o dia, acaba que você termina o dia, você viveu tantos meses num dia só. Sim. De tantas pautas diferentes. Vai ligando, mudando a chavinha. Vai mudando a chave. Então, por isso que eu digo, não, um mês a gente consegue. Quando eu dei o prazo de 30 dias para a gente conseguir resolver, a pessoa diz, não, mas um mês é pouco tempo, o Estado não consegue ser tão ágil assim. Mas a gente fez tanta coisa, né, Maria Helena, assim, acho que ela pode dizer aí de, tanto quanto o município, mas também quanto advogada, assim, de relação do ano passado para cá, a gente fez tanta entrega do Dr. Rossana, assim, quanto o IDEMA, concurso foi uma delas, mas não foi só o concurso, diversos projetos, né, a gente bateu um recorde de licenciamento, foram 8.500 licenças no ano passado, para ser um título de comparação, Piauí, que muitos empreendedores falam, foi só 1.500. É muito interessante. Para você ver a diferença. Eu acho que vocês têm que divulgar mais esses números. Como que a gente está progredindo nisso, né? Eu digo isso com propriedade, em função de já ter trabalhado no IDEMA como analista ambiental em 2006, naquele período de 2006, foi logo depois da entrada em vigência e vigor da 272 de 2004. Então, o IDEMA estava numa transição justamente da implementação da 272. Então, imagina, em 2006, muitas coisas ali, muitos procedimentos ainda existiam dúvidas e que só chegaram a ser efetivamente sanados em 2011. Por exemplo, qual é o prazo mínimo para requerer o licenciamento ambiental, a renovação do licenciamento ambiental? 120 dias antes do vencimento, certo? Mas 120 dias, e quem ficou nesse meio, tá num limbo. De qual licença havia essa dúvida? E agora, faz o quê? E quem não renovou? E quem pediu para renovar um dia antes de vencer? Tem o mesmo tratamento? Então, essas dúvidas, elas perduraram. Sim. Então eu vejo assim... Léo, mas é interessante só esse ponto aí, fazer um gancho aí com esse ponto, porque toda nova ruptura, né, quando a gente tem uma ruptura, que a gente vê um novo sistema jurídico, esse período é cinzento, é nebuloso. Eu tenho tratado sobre a lei geral com diversos segmentos, certo, econômicos, e eu tenho dito isso, assim, a gente não vai ter respostas objetivas e vamos dizer assim,
cravadas. A gente tem possibilidades, porque há dúvida. Então, as dúvidas de interpretação, as nossas dúvidas de interpretação enquanto operadores da lei, as dúvidas dos órgãos ambientais e as dúvidas do judiciário, que está sendo também provocado. Então, esse momento é um momento que, até que as novas leis vão saindo, consolidando os entendimentos, a gente vai ter um estado interpretando de um jeito, o outro interpretando de outro. Então, assim, isso é natural, faz parte do processo. A gente vai ter esse amadurecimento, talvez com 1, 2, 3 anos. Por enquanto, a gente tem entendimentos. Tem, obviamente, a lei tem questões absolutas, que eu acho que em relação à questão das dispensas, ele cravou as atividades que estão dispensadas, as que são não sujeitas a licenciamento, que é uma mudança significativa também, porque isso ficava a cargo dos órgãos, dos conselhos estaduais, e a lei já trouxe, ela representou ali, ela trouxe uma visão muito da infraestrutura pública, com saneamento, estrada, energia, e a parte do agro. Ela contemplou, eu acho que foram assim, as atividades que ela olhou para trazer, para garantir um mínimo, vamos dizer assim, de maior simplificação para essas atividades, deixando a possibilidade de outras atividades também serem contempladas a critérios da autoridade licenciadora. Então, o legislador quis facilitar, simplificar, a palavra mais correta, simplificar os procedimentos para determinadas atividades, e deixando a porta semi-aberta para outras, a critério das entidades. Então, assim, a gente vai ter esses limiares de dúvidas ainda ao longo de alguns anos. E que é nesse ponto que a Maria Helena colocou também, só puxar esse gancho aí do agropecuário, por exemplo, né? Esse é o que mais, né, vamos dizer assim, mais polêmico, vamos dizer assim, que é quando surgiu a discussão do PL da devastação, né? Eu acho que principalmente pelo enquadramento, né? Pela questão do enquadramento, até médio porte, quer dizer, o que é uma propriedade rural de médio porte? Então, a depender do que for. Não, no nosso enquadramento, por exemplo, o que a gente já verificou, assim, não vou dar esse spoiler muito grande, porque isso é análise que a gente começou. Porque é uma pergunta aqui, o enquadramento das atividades poderão ser revistas, elas serão em função de novas licenças. É bom você dar um spoiler aí para as pessoas já ficarem sabendo. Enquadramento, porque efetivamente o que era tido como médio porte, a gente vai precisar revisitar critérios específicos. Serão indicadores de sustentabilidade? Que tipos de indicadores que nós vamos utilizar para enquadrar? Usa, né? Já se tem esses enquadramentos, porque pelo porte potencial. E aí você vai, o parto potencial, que é o médio aí, né? Que aí vai ver o impacto na água, no ar, no solo, que é aquele enquadramento da matriz de risco. Isso, é o porte potencial poluidor. O porte do empreendimento, se é micro, pequeno, médio, grande ou excepcional. E o potencial poluidor, que é pequeno, médio e grande. Este é o modelo de enquadramento. Só que eu me refiro aos parâmetros de enquadramento. Por quê? Porque um parâmetro, vou dizer o seguinte, um parâmetro para mineração com relação a argila e areia, até 10 metros cúbicos, então ele tem determinados critérios que vão colocar ele como um porte médio hoje. Por exemplo, mineração, ela não entra, a legislação, ela está lá vetada a questão de lacre para mineração, né? E aí uma das coisas que, de fato, vai ser a segunda... Que é uma área que tem crescido muito, inclusive, aqui no estado, né? Muito. A gente tem um trabalho muito próximo com a SEDEC, o diálogo do ano passado para cá. Toda a secretaria a gente faz um trabalho, eu pelo menos tenho esse perfil de fazer tudo intersetorial, né? Eu acho que o IDEMA perdeu muito a carranca que tinha desde que eu cheguei lá, né, Maria Helena, assim... da abertura. Uma cara feia, assim, dizer assim, não vou aceitar, não vou fazer, isso aqui não é com a gente. Que bom. Se abrir, né, eu acho que isso... Escutar a demanda, por mais que a demanda doa. Isso, e aí é aquele momento, como eu assim... que estou reclamando aqui, trazendo para você as reclamações dos clientes. E é o papel, realmente, é o meu papel aqui responder, né, e ter essa compreensão que a política de meio ambiente, né, mudança do clima e todas as demais... e com a lei de licenciamento ficou muito claro isso, é escutar a população, o empreendedor, o povo de comunidade tradicional, né, a sociedade no sentido geral, que a gente consiga mediar. Né? Eu sempre digo que lá eu sou mediador de conflito.
O diretor técnico, ele faz a função de mediação de conflito. É Estado contra Estado, Estado contra comunidade, comunidade contra comunidade, comunidade contra empresário, empresário contra empresário. E ali no meio está... Você sabe que isso hoje é uma grande força, é uma grande soft skill, né? Já se chama até de power skill, né? Então, se você tem essa capacidade de mediar, você, enquanto profissional, você está na frente, assim, de muitos outros. Maria Helena, Mediar o que a gente media, né, de relações. Tudo escutar ativamente, né, com interesse e pensando, ele tem razão, porque às vezes a gente está enquanto órgão público, falando aqui como diretora jurídica também, às vezes a gente está fechado em copas e a gente escuta uma crítica e a gente está tão ali tentando acertar que uma crítica nos fere, mas a gente tem que olhar se essa crítica ela é realmente... Tem fundamento e olhar sob a perspectiva de quem critica, do outro, né? Porque... Ele está encontrando essa dificuldade. O que é que eu posso fazer para diminuir essa dificuldade Talvez dele? O que eu estou fazendo aqui não está atingindo o que eu pretendo atingir. Sim. Eu quero dar celeridade. Então, eu estou alterando legislação, eu estou mudando, mas ainda está demorando. Então, é a legislação que é o problema? Interrogação. Onde é que está o gargalo? Onde está o gargalo? Porque o cidadão, né, que é para quem a gente, quanto servidores, é para quem a gente deve dar satisfação. A gente tem que entender como chega na ponta. Apesar do nosso esforço. Sim. A gente pode estar se esforçando muito, com boas intenções, mas a gente pode estar falhando na entrega. E a gente tem que olhar essa crítica com o ouvido ativo de eu estou conseguindo entregar celeridade e eficiência no meu licenciamento ambiental, apesar de estar fazendo tanta coisa internamente. Então, se colocar, dar a cara a tapa, né? É difícil. E realmente a gente tem visto essa cara a tapa no IDEMA, uma mudança de realmente enfrentar, de se colocar ali como ator realmente responsável pela mudança. Porque sem o IDEMA a gente não muda o licenciamento do Estado do Rio Grande do Norte. E o que acontece, Léo, é que para o investidor que não tem muitas vezes conhecimento jurídico, né? Porque o servidor, ainda que você tente, e aí eu me coloco no lugar de vocês nesse momento, porque ainda que vocês tentem facilitar o processo, existem coisas, os atos são vinculados à lei. Então existem coisas que, ainda que vocês não concordem com aquele procedimento, vocês precisam obedecer. Eu que atuo muito na área de energia, há uma discussão outro dia num grupo nosso, né, um grupo de uma especialização de energia, e a discussão era, ora, como é que a União abre um leilão de energia e você é contemplado naquele leilão, você é vencedor, mas você sai dali e você ainda precisa, quer dizer, quem lhe dá... Vamos usar um termo que tecnicamente não é... A vitória tecnicamente não é correto. Mas uma licença prévia. Mas para quem nos assiste, vamos dizer, você recebe a autorização para explorar aquela atividade, mas quando você sai, quem lhe dá a autorização é o Estado enquanto ente público, mas o Estado ainda diz, não, você não pode explorar, porque eu ainda preciso lhe dar uma autorização. Ora, você já me autorizou a explorar, mas eu ainda preciso de uma licença? Então, o empreendedor ele não entende isso, né? Não entende essa lógica que para quem vem da iniciativa privada, que procura efetivar os atos com prática, com rapidez, né? Com eficiência, e esse tipo de normativo que se coloca contra o princípio constitucional da eficiência, que é próprio do serviço público, né? Então, acho que a gente precisa... E eu sei que o servidor público se vê diante de uma situação dessa, ele não tem muito o que fazer, porque ele é vinculado. Não, tem momentos, assim, principalmente quem é parecerista, no caso de dar parecer jurídico, que eu dou parecer jurídico com base na lei, mas contra uma opinião minha. Uma opinião, mas eu, enquanto servidora, eu tenho que cumprir a vontade da lei, não é a minha vontade. Então, muitas vezes eu até atendo pessoas, eu falo assim, eu entendo, eu concordo com o senhor, eu acho que o senhor está certo, mas, infelizmente, a legislação não permite, por A, por B ou por C motivo. E isso, assim, eu acho que é uma dor também do servidor, que entende, que quer dar celeridade. Mas isso a gente passa
tenho certeza que Thales também, no dia a dia. Tem pessoas que chegam, principalmente assim, as pessoas até sem formação, mais leigo, para a gente entender. Para que ele entenda, a gente explique uma proibição que eu tô numa ZPA, minha casa, meu comércio está instalado lá há 30 anos, 20 anos, mas ele não pode regularizar porque é um APP, porque está em ZPA em zona de preservação e não há direito adquirido ao dano ambiental. Então, isso, gente, é sofrido para gente que quer implementar, que quer ser eficiente quando a gente se depara com situações desse jeito. E lembrando que o direito ambiental, como Maria Helena disse, ele é uma caixa completamente à parte dos demais direitos. Constitucional, do administrativo. Quando a gente se depara num choque de normas, o ambiental sempre tem uma outra visão, um outro significado. Por exemplo, prazo de processo administrativo. No ambiental é outra coisa. Foi uma construção jurisprudencial que eu acho que isso também é danoso ao direito ambiental pela ausência de norma, porque também é um ramo do direito mais recente. A gente vai imaginar que a ECO 92 foi em 92, que foi que começou. A gente teve antes a Política Nacional em 81, mas era muito incipiente. Depois da ECO 92, o meio ambiente ficou em foco. E isso é muito recente se a gente for comparado aos direitos tradicionais, direito civil, direito penal, enfim, direito administrativo. Então, a gente está engatinhando ainda nas normativas. Então, quando a gente não tem normas sólidas, e é por isso a importância da lei geral, porque é melhor ter uma norma, mesmo que não seja ideal, mas é melhor que ter uma norma. Então, diante dessa ausência, dessa lacuna, a jurisprudência tomou lugar, e assim o é, dentro das interpretações jurídicas. A jurisprudência é formada por opiniões de juristas, e isso fez nascer diversos princípios que, na verdade, dentre a colisão de princípios, é sempre pró-meio ambiente. Isso dá uma distorção para o advogado. Fora da área do direito, é difícil os colegas entenderem coisas que a gente fala, porque não, mas o direito adquirido, mas enfim, o ato jurídico perfeito, que no direito ambiental existe, não é que não se aplica, né? Se aplica, mas assim, vamos dizer assim, uma visão diferenciada da aplicação de princípios tão fundamentais. Então, isso para o leigo e para o advogado, que não é da área que não atua na área, já é difícil, você imagine para o leigo. Então, quando a gente tem e faz essa imersão, a gente percebe justamente que essa dicotomia entre burocracia e celeridade acaba afetando o que a gente chama de time to market, que é o tempo que é necessário para viabilizar aquele empreendimento. E muitas vezes, em função de várias restrições financeiras e de compromissos assumidos ao longo, né, do financiamento de um determinado projeto, isso pode inclusive inviabilizar esses projetos ou atrasar tanto que gere um custo excessivo para esses... E não planejado para esses empreendedores. E não previsível. Então, aí é que está, eu acho, o grande benefício de termos agora padronizado a lei geral do licenciamento ambiental, em função, inclusive, de diferenciações nas licenças entre os estados, e agora nós vamos ter efetivamente uma unificação de linguagem, porque onde aqui é licença simplificada, em outros lugares é licença unificada. Então, o que é uma licença simplificada? É porque ela é mais simples, ou ela é uma dispensa de licença. Então, tudo isso agora vem e aparece de uma forma que começa a lançar luz sobre esse sistema, que é um sistema incrível e necessário. Por que eu digo que é necessário? Porque existe a lógica de que o licenciamento ambiental é burocracia. Sim. Sendo que a lógica não é que o licenciamento ambiental é burocracia. O licenciamento ambiental, ele é um instrumento de análise de viabilidade econômica, social e ambiental destes empreendimentos. Então, eu preciso encarar ele enquanto instrumento de análise de viabilidade para que estes estudos deem subsídio suficiente para o órgão efetivamente gerar a sua compreensão do que é. E o que essas avaliações de impactos ambientais efetivamente são? São
a declaração das alterações que aquele empreendimento vai provocar. O que é um impacto ambiental? São as alterações das características físicas, químicas, biológicas, antrópicas de um determinado empreendimento. Então veja o quanto é importante, inclusive para o empresário, ter um processo de licenciamento ambiental. Por quê? Porque vai demonstrar para ele que ali existe legitimidade e segurança jurídica a partir da análise da viabilidade daquele empreendimento. E aí, Léo, você falou uma coisa interessante, que é algo que às vezes eu até já disse para um determinado cliente outro dia, que o licenciamento ambiental, ele não é um carimbo, né? Ele é uma análise técnica, efetivamente, né? Que vai garantir, inclusive, empregos, vai garantir a sustentabilidade do negócio que ele quer, não é? Que ele precisa empreender. Então, é preciso, muitas vezes, eu acho que se colocar isso para quem busca o licenciamento, né? Essa consciência. É interessante esse gancho e agora o seu também. O licenciamento, ele serve para isso, né? O controle dos possíveis impactos e as mitigações, né? Prevenir, reparar e, por último, compensar, né? Mas sabe o que acontece? Uma crítica também ao licenciamento é porque o licenciamento se tornou para-raio. Ele atrai tudo. Então, o que acontece? Para resolver todos os problemas. Para resolver um problema da prefeitura de uma escritura da área. Não está no licenciamento ambiental, trava o licenciamento. Então, esse que é o grande gargalo. Que eu vejo que os órgãos atraem para si e ficam com a conta, gente. Que não são da competência. Tem questões que é do bombeiro, tem questões que é do IGARNE, tem questões que é do município, e todos são legítimos para responder pelos seus próprios atos. Neste ponto, essa lei, ela veio fazer essa separação, ela trouxe um capítulo das autoridades envolvidas, até liberou, inclusive, certidão de uso-ocupação para o licenciamento ambiental. Por quê? Porque se o município der um alvará, um licenciamento, vamos pensar, um licenciamento aqui que seja o licenciamento ambiental pelo IDEMA e municipal urbanístico por Natal. Aí Natal dá o alvará de construção e o IDEMA dá a licença. Se o nosso alvará estiver errado, não é o IDEMA que tem que ser responsabilizado, é o município e vice-versa. Se é a licença, então assim, os órgãos têm competência e capacidade para responder pelos seus próprios atos. Então, é uma crítica que não é só no Rio Grande do Norte, a gente vê isso em outros estados. O licenciamento se arvorou de competências alheias e agora está pagando essa conta. Por quê? Porque está difícil cortar. Está difícil dizer que não exige, porque parece que está mitigando cumprimento de lei. Aí está difícil. E outra, né? Eu vejo isso muito lá no IDEMA, via mais. E aí a gente nessa transição também agora chegaram os novos servidores, né? Já chegaram estagiários, ou a gente vai ter um outro programa lá de residência para substituir também a figura do bolsista, que vai ser o assessor, né? O suporte também para os servidores, para a gente ter a equipe, né? Porque 180 servidores não dá conta. Na verdade, são 113 analistas ambientais. Não é só licenciamento que eu tenho. Eu tenho 6 coordenações. Hoje você tem quantos bolsistas, servidores? Hoje são 200... Não, servidores, assim, 120, são 22 comissionados. Vai para 99. E desses 99 tem 20 fiscais. Aí tem aqueles que são, né? Estão de home office. São tudo da área mais administrativa. Então, servidor realmente na parte finalística do órgão, assim, eu tenho pouquíssimos, acho que uns 40 no máximo. Não, mas quando eu falo servidor, assim, funcionário, bolsistas... Bolsistas nós temos 247. Então você vai receber 100 e pouco, 180, né? Mas olha só, são 247, sendo 220, vamos colocar assim, para a área finalística do IDEMA, a parte ambiental. E aí não é só licenciamento ambiental o IDEMA. Nós temos licenciamento, nós temos educação ambiental, tem unidades de conservação, florestal, fauna, povos comunitários tradicionais, ou seja, eu tenho uma gama de ações lá dentro, para além do licenciamento, e que a lei geral também ela coloca assim, ela não é só simplificou o procedimento, ela tirou do procedimento, como o caso da agropecuário, né? Não tem mais procedimento, não é mais exigível uma licença, né? Mas é exigível
a autorização de supressão vegetal, por exemplo. O Código Florestal ainda está aí e que isso é uma das coisas que os empresários não têm essa noção. Estão esquecendo. Eles acham que, por exemplo, o licenciamento. Porque muitas vezes, quando chegava no IDEMA da vida, ou no CEMURB, mais no IDEMA, porque a CEMURB, né, como eu disse, como Natal é uma área antropizada, poucos, né, empreendimentos... Geralmente são árvores isoladas, as supressões, não tem grandes supressões coisa muito vegetais. pouca, né? Então, vai muito para o Instituto, porque tem muitas áreas, né, rurais. Então, o licenciamento ambiental acabava ficando naquele conflito. E o florestal é licenciamento? Não. Política florestal é uma coisa, fauna é outra, né? Licenciamento ambiental é outra coisa. E você colocar cada um na sua devida caixinha e dizer qual a sua responsabilidade, você coloca uma limitação, que foi isso que Maria Helena colocou. Durante muitos anos mesmo, né, se tinha uma visão dentro do IDEMA, dentro dos órgãos ambientais, como outros, o DEMA, no SEMAS e aí no Ceará também, o servidor ou o técnico que está lá, ele acha que é o responsável, né? Estou com a caneta aqui para proteger o meio ambiente. E muitas vezes porque o gestor que estava na época não está nem aí, porque foi indicado político de fulano, tal. O Enes Visões está nem aí, né? E aí quando você vê, não sabe nem quem é um diretor, quem é um secretário, tal. E fica a responsabilidade para o técnico segurar a ponta para responder ao Ministério Público, para responder um juiz. E muitas coisas foram sendo colocadas, penduricadas dentro do licenciamento. E se esqueceu de fiscalizar. O que a Lei Geral vem? Ela define o que é o licenciamento e coloca muito mais responsabilização para a fiscalização ambiental. Era esse o ponto que eu queria tocar. A gente já está indo no caminho final do podcast, mas eu queria reforçar aqui um ponto crucial, que é a atuação profissional na etapa pós-licença, na etapa... depois, os estudos de impactos ambientais, eles são divididos assim. A gente tem uma parte introdutória com a caracterização do empreendedor, do empreendimento. Em uma segunda etapa, nós temos um diagnóstico, onde a gente tem ali a caracterização do meio físico, do meio socioeconômico e do meio ambiental, e depois a avaliação de impactos ambientais. Para concluir, vem 2 capítulos, um de monitoramento e um de programas de gestão ambiental para mitigação de medidas dos impactos ambientais, né, implementação das medidas mitigadoras. Com a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, o que eu enxergo que esta etapa de pós-aprovação, ela vai ser extremamente ampliada. Sim. Por quê? Porque o direito ambiental não deixou de existir com a sua tríplice responsabilidade administrativa, penal e civil. Então, a responsabilidade recai de forma muito mais forte ainda sobre o empreendedor que vai precisar e os profissionais que elaboraram os estudos. As RT. Exatamente. Então veja o quanto que isso vai efetivamente impactar um setor que está literalmente acostumado à atuação prévia, né? Os consultores ambientais. Sim. Nós estamos acostumados com essa interface. Até minha licença. Depois que saiu a licença, exatamente, tá nem aí. a licença. Daqui a 6 anos eu vou atrás de novo do IDEMA. Isso vai gerar, a partir de agora, principalmente no meio rural, uma grande mudança de postura e posicionamento necessário para que isso aconteça. Isso é importante da fiscalização, porque não é só o IDEMA, né? Não é só o governo do estado. O IBAMA e ICMBio também estão muito nesse sentido agora, pós-COP, todos os compromissos de enfrentamento ao desmatamento legal, de enfrentamento também às queimadas. E nós temos aqui, eu digo isso, né, a gente tem foi criado recentemente pela governadora um comitê permanente de combate aos crimes ambientais. Né? Desde o ano passado, eu recebi um grande passivo de auto de infração, mais de 5 mil autos de infração lá para serem julgados. Tá julgando, hein? Tô tá julgando, hein? Tá Tô chegando julgando. Tanta gente atrás de recurso. Né? Tô movimentando aí, né? Tá andando. Tá andando. Mas esse aí é reclamação da parte dos clientes. Aplicou multa. Agora o IDEMA tá cobrando uma coisa de 2015. Antigo. Mas não tinha sido julgado, ou seja, não tinha como prescrever, né? Então, Exatamente. E uma das coisas depois, tanto julgar os autos de infração, que estavam lá dentro do Instituto, também a responsabilização, né? A gente tem dentro do comitê, junto com a Polícia Civil, a gente tem uma parceria, chamei todos os órgãos, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Polícia Federal, para quê? Abrir as portas do Instituto e coloquei lá, você tem acesso a todos os bancos de dados.
né? A autoridade lá da fiscalização ambiental, os fiscais que vão chegar agora, inclusive, já vão ter o curso de capacitação, de tiro também, com toda a formação, para poder ir em loco, porque vamos arrochar, né? O empreendedor que quiser vir aqui para o Rio Grande do Norte vai ser aquele empreendedor realmente que não está envolvido com crime. Até porque nós temos aqui casos também de crime organizado em situações, em regiões aqui do estado, né? De sindicato, né? De facções criminosas, em algumas regiões, né? Então isso é importante a gente frisar, e o Estado tem que estar nessa ponta da lança, nesse sentido, né? Não é brincadeira, né? Uma operação dessa de enfrentamento ao desmatamento na Mata Atlântica, da Caatinga, isso é um compromisso do órgão ambiental. Eu acho que nós perdemos muitos longos anos achando que o licenciamento, fazer que nem a Amanda Gurgel, com aquele discurso dela do professor em sala de aula com um lápis na mão, né, com um apagador para resolver os problemas. Nós perdemos muito tempo com um técnico analista ambiental lá no licenciamento, achando que estava resolvendo os problemas ambientais do Rio Grande do Norte. E toda vez que eu chego, eu chamo para o técnico, eu digo assim, vem cá, fazendo toda essa discussão, foi um dia desses, faz uns meses, 2 meses, 3 meses atrás. E eu disse, foi feito tanta coisa aí para vocês colocarem nessa licença e depois não é monitorado. O que significa isso, né? Vamos dizer assim... Tanto trabalho. Tantas condicionantes naquela licença. Que no final das contas não é cumprido. É para se sentir melhor? É para se sentir melhor, eu acho. Mas a efetividade disso. Para mim, eu preservo muito mais o estado, né? A biodiversidade, é a gente criando unidades de conservação, por exemplo, linkando isso com turismo ecológico. As atividades, elas são, do modo geral, conhecidos os impactos. Isso. Então, assim, já até lá que é nesse sentido, é previsível os impactos que podem ocasionar. Se a gente consegue ser mais sério, colocar as condicionantes necessárias para as atividades e depois cobrar, monitorar, gente, ganha todo mundo. Eu acredito que é isso que o empresário espera. Ele espera segurança jurídica, que apareça na licença dele previsibilidade. E é isso que eu defendo. Eu defendo que ele tenha a possibilidade de ter um instrumento em que ele se sinta seguro de que a atividade dele não vai ser afetada a qualquer momento. E que ele possa se planejar. Que ele possa se planejar. Eu acho que essa é a nossa postura de defesa enquanto participantes na sociedade mesmo, na atuação, para que o órgão ambiental ele não seja visto como um inimigo, né? Nenhuma gestão ambiental reativa, mas sim numa gestão ambiental participativa. E outra, eu escutei... faça com que realmente a gente possa progredir ambientalmente, progredir economicamente sem afetar ambientalmente, né? A lógica do uso sustentável do recurso natural. E aqui o Rio Grande do Norte, né? A gente tem uma visão assim, isso é muito bom, né? Isso é tudo permitido também, eu consigo fazer muita coisa, porque a governadora é muito sensível. Ela tem uma visão muito ecológica também, ambiental. Você consegue sentar com ela e conversar sobre mudança do clima, conversar sobre política ambiental, ela sabe a importância disso. Então, por exemplo, o estado do Rio Grande do Norte, para além dessas atividades econômicas, seja energias renováveis, agora data center, bateria, a gente chama de negócios sustentáveis, esses outros, né, para além de fotovoltaica e energia eólica, né, mineração, né, a questão do petróleo ainda muito forte, salinas, né, agropecuária, né, o que não falta, construção civil, turismo, nós vendemos, né, as nossas unidades de conservação como sendo um grande atrativo turístico. E no momento que a gente cria uma unidade de conservação, nós estamos fomentando o turismo, né? Importante isso também ficar muito claro, que isso é um outro eixo dentro da política ambiental, quando a gente faz a correta gestão da biodiversidade. Por exemplo, Maracajá é uma unidade de conservação, aqueles parrachos ali, nós administramos desde 2001, né? Pipa é uma unidade de conservação, o Cajueiro de Pirangi, a gente criou ano passado, a gente está criando agora a Serra das Araras, ou seja, tem mais 8 unidades que estão sendo criadas. No ano passado eu cheguei lá no setor específico, na UGBio, que foi criado, diz assim, cadê o planejamento de unidade de conservação? Eu sei que está na discussão, era do Mona Martins, foi criado em 2022, e tinha a Serra das Araras, que é o Revis, que foi uma demanda realmente, lá atrás, 2020, 2021. Eu disse, cadê as demais? Ai, não tem. Eu disse, como assim não tem? Cadê o mapeamento de áreas protegidas aqui? Vamos atrás. Num instante a gente arranjou, apareceu, né, as demandas judiciais que estavam aí correndo, né, o Morro do Careca, que ia criar um monumento natural, aqui na zona norte de Natal, com relação ao mangue, né, aquela região ali do manguezal, é uma demanda judicial para o Estado tem que criar uma unidade de conservação,
né? Nós temos Baía Formosa, que hoje tem a Mata Estrela, ali é a região mais rica de biodiversidade que nós temos, né? Muito preservado, né? Tem a um RDS, né? Ali é uma RPPN, mas a gente está querendo, a discussão para criar uma privada da usina, né? Para as tartarugas ali de pente, que é a região no Brasil que mais tem tartaruga de pente ali se reproduzindo, né? Desova de tartaruga, né? Galinhos, né? Que é uma outra pérola que nós temos também. Ou seja, tudo isso é uma visão do órgão ambiental que tem que ter sensibilidade. E outra, como é que eu vou dar conta de tudo isso? É no licenciamento, eu perdendo tempo numa condicionante X, Y, Z? Não, eu tenho uma compreensão do todo. A política ambiental, ela tem que estar sempre... Outra, mudança do clima, que a gente tem que também estar linkando política ambiental e mudança do clima nesse sentido. O município de Natal está de parabéns aqui, eu sempre, né, elogio, né, o ano passado eu fui lá também, a gente tendo essa parceria. Não é para menos com a assessoria jurídica desse nível, né? Mas ele está se referindo ao plano municipal de mudanças climáticas. Natal, fantástico, é referência. O município de Natal é referência nacional, inclusive, nesse sentido, na pauta climática. E que nós estamos nessa parceria também. Às vezes as pessoas acham que é obrigado, né? Não. Que nós não conversamos, né? Que fica ali trocando farpas na imprensa, né? É excelente essa conversa, né, pessoal? O nosso tempo já Nossa, tá... uma pena, tá? Estourando, mas... Eu já tava batendo aqui em Léo. É uma conversa tão rica e com tanta oportunidade de geração de conhecimento que vale muito a pena assistir. Então, eu convido o pessoal que nos acompanhou, que siga o canal da EJUP, ejup.oficial, tanto no Instagram quanto no YouTube. Eu agradeço a presença do Thales, presença da Maria Helena, presença da Rossana aqui conosco. Eu gostaria que vocês deixassem aí o recado de vocês para o pessoal, para nós podermos encerrar. Passou tão rápido, foi tão bom o papo. Obrigada mais uma vez, foi excelente a gente conversar. O direito ambiental é palpitante, ele está em todas as esferas, em todas as classes sociais. Ele pode ser parecer complexo, mas ele é no nosso dia a dia. Então, eu deixo aqui até a deixa para a gente também voltar e conversar um pouco mais sobre esse tema que é muito, muito, muito necessário para todos nós. Com certeza, né, Maria Helena? Eu acho que também agradecer o convite, né? Estou à disposição. A gente não falou de tantas e tantas coisas, por exemplo, o 8169, a gente não chegou nem nessa discussão, que é uma outra polêmica. A gente vai ter que marcar outro, eu acho. Eu já estou pensando aqui que a gente vai ter que marcar outro. A da anuência dos prazos. Eu não consegui fazer a publicidade do município de Natal com tanta legislação que a gente alterou nos últimos tantas coisas boas que tiveram. Vamos marcar outro. Eu vou marcar outro com vocês. Pra gente falar o urbanismo. Vamos. Pronto, ela vai falar do urbanismo. Eu acho que a gente deve marcar uma com Maria Helena e uma com o Thales. Porque tem tanta coisa pra... Olha que ideia legal. Essa pode ter sido um primeiro momento, né, de abertura desse canal e agora a gente faz uma com cada um. Essa foi a licença prévia. Foi a licença prévia aqui do contato. Mas agradecer, né? Estou à disposição lá. Procurem também as informações do IDEMA, né? Vamos perder um pouco do preconceito também dos órgãos ambientais. A CEMUB também de Natal. Procure informações, entra no site, no Instagram. O pessoal adora dizer que eu sou marqueteiro, né? Que tudo eu publico no Instagram. Mas é muito importante que tudo hoje na nossa vida é na palma da nossa mão. Né? Se o órgão ambiental ele não divulga suas ações, aí realmente não adianta. Aí eu estava dizendo, né? Tem que divulgar mais, né? Tem que divulgar mais. E realmente é porque as pessoas, cada bolha, né, dos algoritmos, realmente cada um não consegue chegar. Mas a gente muda no boca a boca, né? Eu acho que isso também vem acontecendo muito no IDEMA. Todo o feedback que eu recebo é muito positivo, né? Não é porque só a Maria Helena que está aqui para falar bem, né, também do IDEMA hoje em dia, mas também recebo muito dos empresários, das comunidades também, né? Vê como parceiro, entendem, né? Quando não dá certo, né? Eu sou o primeiro, minhas portas estão abertas, né? Minha agenda é sempre lotada por causa disso, que eu nunca digo não para uma agenda, porque eu sei da importância que se tem e eu sou bem prático. Pode, não pode, dá certo, não dá certo, vamos ver isso aqui, não, mas realmente dar um feedback. Eu acho que isso é um outro instituto, um outro órgão, né? Pode dizer para os seus clientes também que estou lá à disposição, que eles precisarem de orientação, a equipe também está lá à disposição, né? Para a gente poder fazer não só o licenciamento, tem a fiscalização também, que tem muita demanda, que eles ficam naquela dúvida, meu Deus, vou ser embargado, tá lá no IBAMA, não sei o quê, né? E a gente também está ali para tirar essas dúvidas, né? E fazer o papel também do órgão ambiental, que é conscientização. Muito bem. Olha, eu estou muito feliz com esse
projeto do podcast, porque nós temos conseguido, assim, conversar sobre tantas coisas maravilhosas, né? Com tanta gente maravilhosa que vem aqui. Eu quero dizer a vocês que esse episódio foi muito bom, sinceramente. Vocês estão de parabéns aí pela atuação de vocês, pelo preparo, né? Pela disponibilidade, pela boa vontade, porque é muito importante você desempenhar uma função gostando daquilo que você faz, entendendo do que você faz e tendo disponibilidade, entendendo quando você presta um serviço público, entendendo quem precisa qual é a necessidade, qual é a dor de quem precisa daquele serviço. E aí eu quero agradecer, Léo, pela maravilhosa condução aí no nosso podcast e aproveitar e me despedir aí de quem está nos assistindo, agradecer a audiência até agora e até o próximo. Até a próxima. Um abraço cordial a todos, fiquem bem.